Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, perspectivou a nova temporada dos quadros competitivos de citada estrutura, com destaque para a primeira e segunda distrital, sem esquecer, claro está, as camadas jovens. O dirigente não deixou de elogiar a forma como os clubes têm procurado zelar pelo futuro, sem nunca perder de vista a sua sustentabilidade. Sem dúvida alguma, sublinhou o grande foco da associação. A primeira grande novidade é que este ano o campeonato de séniores distrital da primeira divisão vai ser disputado por 16 equipas. Foi um cumprimento de um princípio, de um plano que foi feito e que recebeu a unanimidade dos clubes e acreditamos que em boa hora o fizemos e aprovámos essa solução porque há um reforço de equipas, havia dúvidas sobre o número de clubes da segunda divisão e este ano com o aumento de 6 clubes e temos no campeonato distrital da primeira e segunda divisão este ano 38 equipas a disputarem os respectivos campeonatos, com mais 6 do que o ano anterior, e portanto reforçou e confirmou que a medida de passar para os 16 foi uma boa solução. E portanto temos neste momento uma prova de séniores equilibrada e que na primeira divisão, nomeadamente, esperamos que continue a ser competitivo, com muito esportivismo e grande fair play, que tal como aconteceu no ano passado, apesar da competitividade que houve até ao último minuto, passo o termo, não houve casos e a prevenção, a segurança, tudo isso funcionou e esperamos que ganhe o mais forte e que o campeonato seja o reforço do futebol distrital que neste momento entendemos que através do grande trabalho que os clubes têm feito estamos a caminhar a passos seguros na sustentabilidade do futebol distrital, que é isso que é um grande objetivo, porque sem sustentabilidade do futebol distrital não conseguimos ir mais longe. Por falar nessa sustentabilidade, exceção feita ao Clube Atlético Oriense, que por motivos próprios entendeu por bem fechar as portas à prática do futebol sénior, a verdade é que vemos que os clubes estão a inverter uma política dos últimos anos, ou seja, mais ponderados, mas ao mesmo tempo também mantendo a ambição e aumentando a qualidade. Aqui também há um cunho do trabalho que tem sido feito pela Associação de Futebol de Santarém. Sim, também não queremos confirmar. Até pelas políticas de incentivo para a prática não só do futebol sénior, mas também das camadas jovens. Nós, é essa a aposta. E quando eu digo, esse foi o nosso grande compromisso desde a primeira hora. Contribuir decisivamente para a sustentabilidade do futebol distrital. À procura de quê? Criar apoios, criar ajudas objetivos para projetos claros, para que não é dizer, como algumas pessoas diziam, vamos baixar isto ou baixar aquilo. Não é isso. Queremos contribuir, ajudar os projetos que estão em marcha. E, de facto, os clubes estão, pelo trabalho fantástico, como eu disse há pouco já, que os dirigentes fazem, caminha-se para essa sustentabilidade a passos seguros, sem perder a ambição. E o campeonato do ano passado foi um bom exemplo da competitividade e da vontade de ganhar que os clubes empenharam. Portanto, eu acho que, nesse sentido, estamos no bom caminho. Os nossos incentivos têm sido e vão continuar incentivos, na perspectiva de melhorar infraestruturas desportivas, equipamentos e a modernização dos próprios serviços dos clubes, que hoje, se nós, a Associação, a nível nacional, estivemos sempre na primeira hora naquilo que foi a modernização dos serviços, tivemos naquilo que foi todo o sistema de inscrições online, todos os boletins de jogo dos árbitros, que todos os anos têm evoluído, os clubes têm que estar dotados para isso também. E, portanto, cá estamos para responderem aos desafios que os clubes nos fizerem e que nós nos vamos abrir, como é óbvio, para que possam responder em tempo útil. E isso cá estamos, procurar receitas extraordinárias para poder injetar no futebol distrital, que é a razão da nossa existência. E, portanto, este ano já houve um exemplo, por exemplo, de criação da bola oficial. Era uma ambição, mas só fazia sentido criar uma bola oficial se tivéssemos condições para, por exemplo, no ato de inscrição, o clube traz 10 bolas dessa bola oficial. E isso, como calculam, 38 clubes a 10 bolas, são 380. Multipliquem, vejam qual é o investimento só nessa questão da bola oficial. Mas isso é a nossa obrigação. É construir, procurar receitas extraordinárias. Porque das receitas extraordinárias não dá para mais nada. No sentido de ir ao encontro daquilo que são os desafios. E os clubes têm respondido. E, por exemplo, aquilo que se atingiu na época passada, é o número de atletas inscritos, é um número que até aos mais otimistas chegámos aos 9.200 atletas inscritos. Isto é um número que subiu 33% nos últimos 7 anos. Só com o trabalho sustentado, com o trabalho sério,
e com uma grande capacidade de mobilização dos clubes, é possível, obviamente com o nosso apoio, estamos cá para isso, para contribuir para isso, se atingiu estes números que consolida a Associação de Futebol de Santarém a nível nacional no 7º lugar do ranking das 22. Eu acho que a base mesmo da pirâmide do futebol distrital, do futebol nacional, aliás, onde assenta o futebol distrital, eu acho que o associativismo, e que foi aqui há pouco referido, o percurso de um ex-vice-presidente da Associação e um homem do associativismo, isto passa muito para o associativismo. E o associativismo, no fundo, acaba por ser carolice. No dia que alguém pensar que o futebol distrital pode ser um modo de vida, aí as coisas começam-se a complicar. E já houve experiências num passado ainda não muito distante que levou à falência de muitos clubes, até alguns históricos. Portanto, a pergunta objetiva que me faz é se tem que haver carolice. Eu acho que para haver associativismo tem que haver carolice. Uma última questão, falando de associados da Associação de Futebol de Santarém, Fátima e União de Santarém, o que é que significaria para o distrito poder ter um destes clubes numa segunda liga, por exemplo? Ter uma referência de um clube da nossa região num patamar mais alto do futebol nacional é sempre uma referência importante para todos os outros clubes. Mas também é preciso ter noção, para chegar lá, por exemplo, a uma segunda liga, em que dos 72 clubes no campeonato sénior, campeonato de Portugal, designado, só sobem 2. Aliás, é uma luta que tivemos agora, na semana passada, uma reunião com a Liga, para se abrir a porta a 3. Penso que as coisas estão bem encaminhadas, mas é um percurso que vai-se caminhando. Mas para dizer, é um esforço muito grande. E é preciso os clubes terem uma capacidade financeira para poderem lá chegar. Não sendo possível lá chegar, desejamos que cheguem lá e que se arranjem projetos para lá chegar, mas só o facto de se manterem, estabilizarem num campeonato nacional, campeonato nacional de séniores, é importante para criar vaga para mais um que vai subir para o ano. E eu acho que os projetos que estão em marcha, por aquilo que já vimos no arranque deste campeonato, acreditamos seguramente que o União de Santarém e o Fátima vão estabilizarem no campeonato de séniores e que, quem sabe, projetar para outro patamar mais alto. Queremos também que o futebol distrital e as equipas sigam aquilo que, felizmente, este ano já chegámos à arbitragem. Portanto, temos um árbitro e um árbitro auxiliar no mais alto escalão do futebol nacional. E isto, para nós, é um motivo também importante para o próprio desenvolvimento da arbitragem. Porque nós também pensamos, só há bom futebol se houver boa arbitragem.